vamos lá então. O sermão que eu tenho hoje, eu já vou pedir aí, eles já projetaram aí. A mensagem que eu tenho para nós hoje nesta manhã, e eu agradeço muito, viu, Fernandes, por ter a igreja feito um pouquinho mais rápido hoje, a liturgia, para dar tempo de nós estudarmos sobre esse tema. Esse é um tema muito importante, que se chama eventos finais. Normalmente, quando eu faço um sermão, eu demoro uma tarde, mais ou menos um dia, para preparar um bom sermão, uma boa mensagem. Este sermão aqui, eu durei 2 meses para fazer, porque requer bastante estudo, bastante leitura, e aí eu tentei deixar a forma mais fácil possível de compreender. Então, o título é Eventos Finais. Quantos daqui da igreja se interessam por esse tema, eventos finais? Muito bem, então nós vamos, aqui nesta manhã, nós vamos gastar um tempo estudando e entendendo quais serão os próximos eventos até a volta de Jesus, que é a nossa esperança, bem? Então nós vamos estudar sobre isso. Então eu peço que você preste bastante atenção, que tudo que nós aprendemos aqui, eu tenho certeza que vai ser uma grande bênção para a sua vida, tá bom? Então vamos lá, juntos. Bom, falando sobre eventos finais, é interessante porque eu vou fazer uma pergunta, já vou começar fazendo uma pergunta. O que falta, qual o último sinal que falta para Jesus voltar? Quem acerta? A pregação do Evangelho, todo mundo, sim ou não? Sim. Muito bem. O que a Bíblia diz para nós? A Bíblia diz assim, ide, portanto, façam discípulos em todo o mundo, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E depois, Mateus 24:14, a Bíblia diz, este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, a testemunho de todas as nações, e então virá o fim. Então o que a Bíblia está dizendo? Está dizendo que quando toda pessoa souber quem Cristo é e tomar uma decisão, Jesus volta. Sim ou não? Sim ou não? Sim. Não. Presta atenção. Quando todos souberem quem Jesus é e tal, e tomarem sua decisão, então virá o fim. Não diz que Jesus aparecerá nas nuvens do céu. Virá o fim. Em que sentido? Começarão os últimos eventos desse mundo, para aí então Jesus voltar. E quais são esses eventos? Por exemplo, vocês acham que humanamente é possível pregar o Evangelho no mundo todo? É humanamente possível pregar o Evangelho no mundo todo? O que vocês acham? Sim ou não? Sim. Olha a pergunta. Sim. Humanamente é possível pregar o Evangelho no mundo? Sim ou não? Humanamente não. Humanamente é impossível. Pastor, mas a Bíblia está se contradizendo, porque Jesus disse que isso é uma tarefa nossa. É verdade, é uma tarefa nossa, mas é impossível. Como assim, pastor, impossível? Eu vou explicar a você, preste muita atenção. Se você acha que é possível pregar o Evangelho no mundo inteiro, você talvez nunca tenha ouvido falar dessa parte aqui do mundo, que nós chamamos de janela 1040. Que janela é essa, pastor? São todos os países que, se você entrar nesse país e pregar o nome de Jesus lá, pode acontecer 3 coisas com você. Primeiro, você pode ser preso. Segundo, podem torturar você e te dar algum tipo de punição. E qual que é o terceiro? Você pode ser morto. Então, nessa janela 1040, tem basicamente aqui 62 países que ainda não conhecem sobre o nome de Deus e não conhecem ainda sobre o Evangelho. A grande pergunta é, como atingir essas pessoas? Como pregar lá? Se eu entrar lá, eu posso ser preso ou morto? Muito bem, a Igreja Adventista todos os anos enviaria alguns missionários para essa janela aqui. Mas ainda assim, meus queridos, o número desses 62 países e alguns outros países que não conhecem o nome de Deus chega aí a mais ou menos 2 bilhões de pessoas que não conhecem ainda sobre Jesus. Meus queridos, humanamente, pregar o Evangelho no mundo é impossível. Humanamente. Mas para isso, nós precisamos da ajuda de quem? Precisamos da ajuda de quem? Olha só, Deus é dividido em 3 pessoas, certo? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Qual dos 3 é responsável por converter o coração de uma pessoa? Então nós precisamos da ajuda de quem? Do Espírito Santo, para aí então nós conseguimos pregar o Evangelho ao mundo. Meus queridos, eu preciso dizer uma coisa, que existe ainda uma série de acontecimentos antes da volta de Jesus. Vocês acham que Jesus está perto ou está longe de voltar? Jesus está perto, Ele está às portas. E quanto mais sofrimento a gente vê, mais ouço os passos de um Deus que se aproxima.
mas ainda existem alguns eventos que você precisa saber para que então Jesus possa voltar. E o primeiro deles é esse aqui, é o derramamento do Espírito Santo. Meus queridos, todas as vezes que eu vou pregar esse sermão, eu só dou um conselho, né? Se você quiser depois, né, porque eu não sei se tem como eu dar esse sermão para a igreja. Então, quem quiser anotar no celular ou papel e caneta, fique à vontade para anotar aí os eventos, tá bom? O primeiro deles é esse, o derramamento do Espírito Santo. Preste muita atenção. O Espírito Santo é retratado na Bíblia como algumas formas. O Espírito Santo, por exemplo, é retratado na Bíblia como azeite. O Espírito Santo é retratado como fogo. O Espírito Santo é retratado como pomba. E o Espírito Santo também é retratado na Bíblia como chuvas. Por que chuvas? Eu vou explicar para você. Preste muita atenção. As pessoas da época da Bíblia, elas não trabalhavam com as mesmas coisas que trabalhamos hoje, né? Então não tinham prédios, empresas como tem hoje. Então você pode perceber que na Bíblia tem muitos e muitos exemplos, né? Por exemplo, as parábolas de Jesus, tem muitas parábolas que são contadas em forma assim das pessoas que trabalhavam na agricultura, para que ficasse mais fácil delas compreenderem o que Jesus queria dizer. Aí, por exemplo, por que o Espírito Santo também é retratado como chuva? Veja bem, naquela época, né, como fazia para você plantar um fruto até você colher? Existe um processo, né? Qual que era o processo? Então, basicamente, a pessoa ali preparava ali o terreno, colocava ali a semente, certo? Colocava a sementinha ali, aí primeiro você regava, né? Então, primeiro tinha que ter uma chuvinha leve. Como não tinha regadores naquela, como tem hoje, eles precisavam do quê? Das chuvas. Essa primeira chuva, só para regar ali a terra, é uma chuva menor, uma chuva mais fraca, que eles chamavam de chuva temporã. Chuva temporã. Então, depois que ali a semente brotada e tudo, aí é germinada, a planta cresce. Lá no final, depois de alguns meses, depois de algumas semanas, antes de colher o fruto, para o fruto ficar pronto para o seu, né, para a colheita, precisaria então de uma outra chuva, uma chuva mais forte, para terminar o processo de amadurecimento da planta. Essa chuva mais forte nós chamamos de quê? Chuva serôdica. Depois dessa chuva mais forte, a planta terminava, o fruto terminava o seu processo de amadurecimento, e aí você fazia a colheita. Era assim que funcionava. Por que então que a chuva, o Espírito Santo é retratado como chuvas? Porque se não chovesse, o agricultor perdia a colheita, entendeu? O fruto ficava estragado e ele perdia tudo. Agora, quando chovia, significa que Deus está mandando as suas bênçãos. Está mandando as suas bênçãos. Então o Espírito também é retratado como chuva. Pastor, tem isso na Bíblia? Dizendo que o Espírito Santo é chuva temporã e chuva serôdica? Tem na Bíblia isso, irmãos? Tem ou não tem? Muito bem. Então eu convido você primeiro, vamos estudar sobre a chuva temporã. Abra sua Bíblia no livro de Joel. Joel, capítulo 2. A partir do verso 23, vamos lá, abra sua Bíblia, final do Antigo Testamento aí, depois do livro de Oséias. Joel capítulo 2, verso 23. Joel capítulo 2, verso 23. Amém. Todos acharam? Amém ou misericórdia? Muito bem. Então, Joel, misericórdia. Eu espero, não tem problema. Joel é um daqueles livros que a gente abre poucas vezes no ano, né? Muito bem. Joel capítulo 2, nós vamos ler o verso 23 e depois do 28 e 29. E o verso 23, a Bíblia diz assim, ó: Filhos de Sião, alegrem-se e exultem no Senhor seu Deus, porque Ele lhes dará as chuvas em justa medida. Fará descer como no passado a chuva serôdica, a chuva temporã e a chuva serôdica. Olha só. Então Joel, o livro de Joel, Deus prometendo que ele enviará o Espírito, que é chamado aqui de chuva temporã e depois chuva serôdica. Olha agora o verso 28 e o verso 29. Olha só. Verso 28 e 29, a Bíblia diz: E acontecerá depois disso, que derramarei o meu Espírito sobre toda a humanidade.
os vossos filhos e as filhas de vocês profetizarão, os vossos velhos sonharão, e os vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu Espírito naqueles dias. Então veja, no Antigo Testamento, Deus falando que o Espírito Santo aqui é retratado como chuva temporânea e também a chuva serôdia. Vamos agora ler o texto do Novo Testamento, lá no livro de Marcos. Vamos lá, Marcos capítulo 16, verso 15 ao verso 18. Vamos lá, Marcos capítulo 16, verso 15 ao 18. Marcos 16, verso 15 ao 18. Amém, misericórdia? Amém. Amém. A Bíblia diz assim, verso 15 ao 18. E disse-lhes: vão por todo o mundo e preguem o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Esses sinais acompanharão aqueles que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera não lhes fará mal. Se puserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Então aqui Jesus, agora no Novo Testamento, dizendo que Ele vai derramar o Espírito, e quando o Espírito for derramado, as pessoas que creem nele farão todas essas maravilhas. Vão pegar as serpentes e não vão acontecer nada. Se beber algum veneno, não vai lhes causar dano. Vão curar as pessoas e todas essas coisas. Muito bem, eu vou te fazer uma pergunta. A chuva temporânea, ela já desceu? Sim ou não? Vou perguntar de novo. A chuva temporânea, ela já desceu? Sim ou não? Sim ou não? Sim. Já, meus queridos. A chuva temporânea já desceu. Quando? Você deve se lembrar, em Atos capítulo 2, lá na festa de Pentecostes, onde os discípulos eles estavam orando, para que o Espírito Santo fosse derramado. Fazia mais ou menos 7 dias que Jesus havia ido para o céu, e Jesus tinha prometido que derramaria o Espírito. E eles então orando ali, com as portas e janelas fechadas, para o derramamento do Espírito Santo. Meus queridos, era uma grande oportunidade de pregar o Evangelho ali, porque o livro de Atos diz que haviam ali mais ou menos 14 países que estavam ali para aquela festa. Mas como pregar para eles se não consigo falar no idioma deles? Então, enquanto eles estavam orando, o Espírito Santo desceu sobre eles, e o Espírito deu o dom de cada apóstolo, discípulo, falar num idioma materno de um país que estava representado ali. Tanto que quando eles começaram a pregar, as pessoas me disseram: eles não são galileus? Como nós estamos ouvindo eles dizendo na nossa própria língua materna? Então, a partir dali, o Espírito Santo foi derramado. E meus queridos, se vocês acompanharem o livro de Atos, meus queridos, o que esses apóstolos fizeram foram coisas extraordinárias. Tem até um texto da Bíblia que diz onde Pedro foi curar alguns enfermos, só a sombra dele, passando ali pelos enfermos, já curava, porque é uma coisa extraordinária. Mas aquela foi a chuva temporânea. Ok? Vamos estudar agora sobre a chuva serôdia. Tem chuva serôdia na Bíblia? Tem ou não tem? Tem, nós acabamos de ler. Mas vamos ler agora o verso lá em Apocalipse. Vamos lá. Apocalipse capítulo 14, verso 6. Vamos lá. O último livro da Bíblia, Apocalipse capítulo 14, verso 6. E vamos ler o verso 7. Apocalipse 14, verso 6 e verso 7. Amém, misericórdia? Amém. Vocês são rápidos aí no gatinho, viu? Muito bem, vamos lá. Versos 6 e 7, a Bíblia diz assim: vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o Evangelho eterno, para pregar aos que habitam na terra, e a cada tribo, língua e povo, dizendo com voz forte: temam a Deus e deem glória a Ele, pois a chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Muito bem, o que o texto de Apocalipse 6 e 7 está dizendo? Que é uma tarefa nossa pregar este Evangelho a toda tribo, língua e nação. Sim ou não? Sim. É uma tarefa nossa. Agora pergunta: como pregar se humanamente é impossível? Então nós precisamos de ajuda de quem? De Deus. Do Espírito Santo, que seria a chuva. É a chuva temporânea ou a chuva serôdia? A chuva serôdia agora, porque a temporânea já desceu. É como se, veja, o que é a chuva temporânea? É aquela primeira que vai regar. Então o Evangelho foi pregado, certo? E Paulo diz de fato que o Evangelho foi pregado a toda criatura da terra. Só que agora nós vivemos perto da volta de Jesus. E para a colheita, que é a volta de Jesus acontecer, nós precisamos de uma outra força, de uma outra chuva mais forte, para que a gente termine essa obra nos nossos dias. E chamamos essa chuva de chuva serôdia.
A grande pergunta que eu faço: a chuva serôdia já desceu, sim ou não? Vocês estão com vergonha de responder? A chuva serôdia, vocês estão com medo de errar? Eu não vou julgar, fique tranquilo. A chuva serôdia já desceu, sim ou não? Sim ou não? Ainda não, meus queridos. Só que a Bíblia, cuidado, porque a Bíblia diz uma coisa muito clara: o Espírito só virá para aqueles que buscarem. Ok? O Espírito virá, o poder para terminar a obra só virá àqueles que estão buscando. Então, se você quiser ajudar-nos a pregar o Evangelho, temos que pedir a busca por quem? Pelo Espírito Santo. O Espírito Santo será derramado sobre você. E lembre-se de uma coisa: se na chuva temporã o Espírito foi derramado e os discípulos fizeram coisas grandiosas, qual que é a chuva mais forte? A temporã ou a serôdia? A serôdia. Significa que quando o Espírito descer sobre nós, faremos maravilhas tão grandes quanto eles fizeram lá atrás. Não para nos engrandecer, mas para terminar a obra, que o Evangelho seja espalhado e que Jesus volte logo nos nossos dias. Amém? Amém. Muito bem, isso vai acontecer conosco e você será usado poderosamente para que o Evangelho termine de ser pregado. Muito bem, então esse foi o primeiro evento. Depois, meus queridos, quando o Espírito Santo for derramado, qual é o segundo evento? O que vai acontecer então? Quando o Espírito for derramado, qual seria o próximo evento? É uma coisa que só a Igreja Adventista prega. Chama-se Decreto Dominical. Eu gostaria de 100% da sua atenção agora, porque esse é um assunto, que precisa de bastante atenção sua. O decreto dominical, meus queridos, não existe outro texto da Bíblia que fale sobre o decreto dominical senão Apocalipse 13. Apocalipse 13 é a única passagem da Bíblia que fala sobre o decreto dominical. Agora, o decreto dominical da Bíblia está dividido em duas partes. A primeira parte é uma besta que sobe do mar, e a segunda parte é uma besta que sobe da terra. Vamos estudar primeiro a besta que sobe do mar. Então, abra sua Bíblia em Apocalipse 13 e vamos ler do verso 1 ao verso 10. Preste muita atenção e vamos lá conosco. E a Bíblia diz assim: vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmias. A cabeça que via era semelhante a leopardo, com pés como de urso, e uma boca como de leão. E o dragão deu à besta o seu poder e o seu trono e grande autoridade. Uma das cabeças da besta parecia ter sido golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou seguindo a besta, e adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode lutar contra ela? E foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e foi-lhe dada autoridade para agir durante 42 meses. A besta abriu a sua boca em blasfêmias contra Deus, para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. E foi-lhe permitido também que lutasse contra os santos e o vencesse. Foi-lhe dada ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. E ela será adorada por todos os que habitam sobre a terra, aqueles que desde a fundação do mundo não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém tiver de ir para cativeiro irá. E se alguém tiver de ser morto à espada, que pela espada seja morto. Muito bem. Veja bem que esse então é a primeira parte do decreto dominical. Fala de uma besta que surge da onde? Do mar ou da terra? Meus queridos, essa besta surge do mar ou da terra? Do mar. Ela surge do mar, preste atenção. Agora, essa besta, o livro de Apocalipse diz logicamente que esse animal não existe, mas seria um animal assim como esse aqui que vocês estão vendo aqui na tela aqui. Veja bem que ele tem algumas características, Quais são as características desse animal? Primeiramente, a Bíblia diz que ele tem poder sobre a terra inteira. Vamos entender alguma coisa sobre Apocalipse. Por exemplo, dragão em Apocalipse significa quem? Diabo. Satanás. Besta significa quem? Poder. O poder que está na mão de Satanás. O poder que ele usa para enganar.
cabeça ou chifre simboliza quem? O rei. E o animal simboliza o reino desse rei. Então preste bastante atenção. Ele ganha poder sobre a terra inteira. O dragão, que é Satanás, que está por trás disso, ele dá poder para essa besta, para esse poder aí, e tem autoridade sobre a terra inteira. Segunda característica, fala blasfêmias. Deixa eu fazer uma pergunta. O que é blasfêmia na Bíblia? O que é blasfêmia? Mentiras contra Deus. Duas coisas. O que é blasfêmia? Alguém falou? Muito bem, se colocar no lugar de Deus. Você deve se lembrar que Jesus, quando esteve na terra, ele foi acusado algumas vezes sobre blasfêmia. Vocês lembram disso? Vou te dar um exemplo. Tem ali um milagre que Jesus fez, que ele estava dentro de uma casa, a casa estava lotada de gente, tinha gente até fora da casa, e aí alguns amigos trouxeram um coxo, um paralítico, só que não havia como entrar, e eles entraram por onde? Pelo telhado. Vocês lembram desse milagre? Sim. Muito bem. Quando eles desceram, Jesus ali, ao falar com aquele paralítico, ele falou, para que seus pecados sejam perdoados. Aí algumas pessoas estavam ali e falaram, isso aí é uma blasfêmia, porque só Deus pode perdoar pecados. Mas Jesus blasfemou? Não, por quê? Ele é Deus. Porque ele é Deus, ele tem esse poder. Então veja, blasfêmia na Bíblia é você ter a autoridade, achar que tem a autoridade de perdoar pecados e se colocar como Deus aqui. Vou fazer uma pergunta só para você pensar. Será que existe alguma religião ou alguma crença aqui que se coloca no lugar de Deus e também perdoa pecados? Tem ou não tem? Tem. Isso já nos dá um norte. Veja só mais uma característica. Ele venceu os santos. Olha, veja que a besta de Apocalipse 13, que é o que vai acontecer no futuro, agora está no passado. Essa besta é a mesma daquela que venceu os santos e agiu por 42 meses. 42 meses de profecia dá 1260 anos. Vou repetir, 42 meses de profecia dá 1260 anos. Então essas são as características da besta de Apocalipse 13. É uma besta que vai acontecer, algo que vai acontecer, mas que já aconteceu no passado. Agora, para você entender quem de fato é a besta de Apocalipse 13, vamos entender mais uma coisa, preste muita atenção. Você viu que essa besta, ela parece com 3 animais. Parece com um leopardo, tem uma boca de leão, e os pés é como se fosse de quê? De urso. Olha esses animais: leão, urso e leopardo. Aonde você se lembra, algum livro da Bíblia, que apareceu esses 3 animais juntos? Daniel. Em Daniel, capítulo 7, olha só, você tem a junção desses animais. Você deve se lembrar de um rei chamado Nabucodonosor. Esse rei teve um sonho estranho. Ele sonhou com uma estátua que era dividida em 5 partes. Uma cabeça de ouro, peito de prata, quadril de bronze, pernas de ferro e pés de barro. Você lembra disso? Muito bem. Quando Daniel foi lá interpretar, ele disse que aquela estátua simbolizava os períodos das eras até a volta de Jesus, que é aos pés da estátua, onde nós estamos. Agora interessante, cada parte da estátua representava um reino. Quem que era, por exemplo, a cabeça de ouro representava como um leão. Qual que era o nome do rei? Babilônia. Depois viria um novo reino, que é o peito de prata pelo urso. Qual foi o próximo rei depois de Babilônia? Medo-Pérsia. Vocês lembram disso? Sim. Depois de Medo-Pérsia, o quadril de bronze representado por um leopardo de 4 cabeças. Veio qual reino? Grécia. Só que depois viria um outro rei que, olha, ele iria dominar o mundo com um punho de ferro. Qual é esse rei? Roma. E aí que está o cerne da questão. Pastor, quem que é a besta de Apocalipse 13? Eu convido você a abrir sua Bíblia no livro de Daniel, capítulo 7. Vamos lá. Deixa o dedinho aí em Apocalipse, que nós vamos voltar ainda. Ok? Daniel, capítulo 7. Vou até marcar aqui para eu voltar depois. Daniel, capítulo 7. Nós vamos ver aqui o verso 7, o verso 8 e depois do 23 ao 25. Vamos lá. Daniel capítulo 7, verso 7 e o verso 8, por enquanto. E preste bastante atenção, tá bom? Na leitura, meus queridos. Daniel capítulo 7, verso 7 e 8. Amém, misericórdia? Amém. E a Bíblia diz assim para nós: depois disso,
eu continuava olhando nas visões da noite, e apareceu um quarto animal terrível e espantoso, e muito forte. Tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços, e pisava com os pés o que sobrava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha quantos chifres? 10 chifres. Verso 8. Enquanto eu observava os chifres, eis que dentre eles subiu um outro chifre pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que nesse chifre havia olhos como os olhos de ser humano, e uma boca que falava blasfêmia. Olha agora o verso 23 ao 25, preste atenção. E a Bíblia diz: o quarto animal será o quarto reino na terra, que será diferente de todos os outros reinos. Ele devorará toda a terra, e a pisará com os pés e a fará em pedaços. Os 10 chifres correspondem a 10 reis, que se levantarão daquele reino. Depois deles se levantará outro rei, que será diferente dos primeiros, e derrotará 3 reis. Ele falará contra o Altíssimo, vai oprimir os santos do Altíssimo, e tentará mudar os tempos e a lei, e os santos serão entregues nas mãos deles, por um tempo, 2 tempos e metade do tempo. Olha só, meus filhos, tem muita informação aqui, muito legal, legal assim, né? Aqui é legal você descobrir assim. Muito bem, olha só, nesse contexto de besta e tudo, então você lembra, a besta de Apocalipse 13 é um poder que já aconteceu no passado. Que poder é esse? Então você se lembra, o quarto animal representa Roma, é um animal terrível e espantoso, que nem Daniel conseguiu descrever na zoologia. É um animal parecido com esse aqui. A Bíblia diz que ele tem 10 chifres, né? 10 chifres. Exatamente como a besta de Apocalipse 13 também tem 10 chifres. Olha só que interessante. Olha só as características desse animal. Ele tem poder sobre a terra inteira. Ele fala insolências, ou seja, fala blasfêmias. Ele mudará os tempos e a lei. Ele domina os santos. E também ele age por 3 anos e meio. Meus queridos, são as mesmas características da besta de Apocalipse 13, com uma exceção apenas. Esse animal terrível e espantoso, ali no meio, ele mudou os tempos e a lei. Houve um momento da história que ele dominou de tão grande forma que ele mudou os tempos e a lei de Deus. Agora, muito interessante, a Bíblia diz que esses 10 chifres representam o quê? 10 reis. 10 reis, sim ou não? Sim. Vocês estão acompanhando? Sim. Esses 10 chifres simbolizam 10 reis. Só que desses 10 surgiu um outro chifre pequeno. E esse chifre pequeno tirou quantos? 3. Tirou 3. Quem são esses 10 chifres? Presta muita atenção. Quando nós formos para a história, a gente consegue entender, né? Muito bem. Roma, até então, era conhecida como Roma Imperial, que ela foi dividida em 10 impérios, em 10 reis, em 10 regiões, que eram essas tribos, né? Chamamos de tribo, as 10 tribos bárbaras, que eram os vândalos, alamanos, coeiros, visigodos, os burgúndios, francos, lombardos, anglo-facções, os ostrogodos e os élanos. Só que no ano de 533 depois de Cristo, o bispo de Roma, ele foi votado, né? Eles fizeram uma lei que o bispo de Roma, a partir de então, ele seria o cabeça de todas as igrejas. A partir de então, ele poderia fazer suas próprias leis, mas ele não conseguiu. Por quê? Porque ele precisava do apoio de todas as 10. Só que teve um problema: 3 das 10 não concordaram com as novas leis estabelecidas pelo bispo de Roma. Quem foram eles? Os vândalos, os ostrogodos e os élanos. Então, o que o bispo fez? Ele pediu ajuda para os outros 7, né, ajudarem a tirar esses 3, para que aí então as leis deles pudessem ser estabelecidas. E aí então, no ano de 538, a última tribo, que foi os ostrogodos, né, eles foram extintos. E a partir do ano 538, ali Roma deixou de ser Roma Imperial para se tornar Roma Papal. E a partir dali, meus queridos, eles dominaram de fato com um punho de ferro. As leis, as novas leis que eles fizeram, foram leis assim que todos tinham que aderir. Qualquer um que se ficasse contra, o que ia acontecer? 2 coisas: perseguição E morte. e morte.
Nós chamamos esse período na história de supremacia papal, onde de fevereiro de 538 a fevereiro de 1798, os papas e os bispos de Roma, eles dominaram o mundo e também perseguiram muitos e milhares de cristãos. Agora um detalhe, você lembra que a profecia disse que eles atuariam por quanto tempo? 42 meses, né? Ou 3 anos e meio, que profeticamente dá 1260 anos. Se você fizer as contas de 538 a 1798, vai dar exatamente 1260 anos. Agora eu preciso falar uma coisa muito importante para você. Durante esse período, os cristãos foram perseguidos e mortos das formas mais cruéis que vocês possam imaginar. Essa pintura que vocês estão vendo, apesar de ser uma pintura, é uma pintura histórica, porque isso de fato aconteceu. Lá em Roma, né, na Itália, tem o Coliseu Romano lá. Vocês sabem disso? Sim. Aquele Coliseu Romano foi o primeiro estádio construído pelo homem. Foi um estádio lá que acontecia muitas coisas ali. Mas uma das principais diversões do público era o quê? A morte contra os cristãos. Onde milhares de cristãos ali foram crucificados, foram queimados vivos e também foram mortos por feras, leões e todos aqueles outros. Você conhece a história. Dentro desse ano, desse período de 1260 anos, você também deve se lembrar dos valdenses, aqueles que se escondiam nas cavernas, né? Se escondiam nas cavernas e tentavam de alguma forma estudar mais a Bíblia ali, para ali, caladinho, no silêncio, né? Tentar ali converter alguma pessoa, explicar a Bíblia para uma pessoa. O livro de Ellen White, O Grande Conflito, diz que desse grupo dos valdenses, as crianças, elas chegavam a decorar o Novo Testamento inteiro. Olha o amor à palavra de Deus. Eles chegavam a decorar por quê? Porque como eles eram perseguidos, eles não podiam estudar a Bíblia. Então eles decoravam os textos para ir ali na hora do almoço, talvez alguma hora dessa aí, eles falassem, conversassem sobre Jesus ali em silêncio com aquelas pessoas. Os valdenses duraram algum tempo, mas eles foram descobertos. E a história diz que prenderam eles todos numa caverna e fecharam as saídas da caverna e queimaram todos eles lá dentro. Desse período, você também deve se lembrar de John Wycliffe, né, que fez muito pela nossa história, e também John Hus. Quem foi John Hus? Aquele homem que morreu queimado cantando. Deixa eu te fazer uma pergunta. Qual que é o seu amor pelo Evangelho? Morrer queimado cantando. E hoje a gente tem preguiça de ir na igreja. Que momento da história estamos vivendo? Olhem para o passado, e não são nem personagens bíblicos. Isso é história, meus queridos. O que esses homens e mulheres fizeram por esse Evangelho, e nós temos preguiça. Não vou dar estudo hoje, estou cansado. Que momento nós vivemos? Mas esta foi a supremacia papal. Então, meus queridos, se você quer entender quem que é a besta de Apocalipse 13, tem as mesmas características desse animal terrível e espantoso. Então, se lá atrás, o período, né, todo esse processo de perseguição e novas leis que se levantou, foi pela Roma papal, significa que a besta de Apocalipse 13 é o mesmo poder que se levantou e se levantará mais uma vez. Portanto, a besta de Apocalipse 13, sim, é apontado como o papado. Agora, deixa eu falar uma coisa muito importante para você, e é muito sério mesmo. Eu quero dizer que o catolicismo de hoje não tem nada e absolutamente nada a ver com o catolicismo daquela época. Por quê? Tem algum católico que está perseguindo você? Não. Sim ou não? Não. Tem algum católico que está dizendo que vai matar você? Não. Lógico que não. Aí alguns falam, não ainda. Mas peraí, quem é que está acusando quem? Talvez se você for pesquisar, tem mais adventistas que falam mal dos católicos do que os católicos falando dos adventistas. Sim ou não? Sim. Pois é. Agora, falar mal ou julgar é uma tarefa nossa? Não. Claro que não. A Bíblia aponta que o papado ganhará poder e se levantará mais uma vez. Mas quem disse que eu tenho que chegar no olho do católico e dizer que ele é besta? Ou que ele vai para o inferno? Quem é que te deu essa autoridade? Ou você é Deus agora? Eu não estou sabendo. Porque, meus queridos, nós temos que tomar cuidado.
lembre-se que a salvação é individual e independente da tua religião ou da placa da igreja. É Jesus que salva você, e se você se preparar ou não. Então, se você não cuidar da tua vida espiritual, no dia da volta de Jesus, é capaz que você fique e o católico se converteu no último minuto. Aí ele sobe lá, ele olha para baixo e ele fala: o que é a besta agora? Você percebe? Então, não temos que julgar ninguém. Agora, a verdade que a Bíblia nos revela é isso. Agora, o que nós temos que pregar no mundo? Temos que pregar a mensagem de Apocalipse 14, que Deus, temos que temer a Ele, e que as leis dele, a adoração a Ele, é algo que ainda temos que guardar nos nossos dias. Se a pessoa não quiser aceitar, você não é Espírito Santo, você não convence ninguém, você deixa a sementinha lá, e é o Espírito que convence essa pessoa. Todos entenderam, sim ou não? Sim. Muito bem, esta foi a primeira parte do decreto dominical. Posso continuar? Sim. Vocês estão cansados? Não? Muito bem. Vamos lá para a segunda parte. Apocalipse, volte lá para Apocalipse, capítulo 13, a partir do verso 11 agora. Vamos lá. A partir do verso 11. Vamos ver do verso 11 ao verso 18. E a Bíblia diz assim: vi ainda outra besta emergir da terra. Tinha 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Ele exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença e faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal havia sido curada. Também opera grandes sinais, de maneira que até faz descer do céu fogo sobre a terra, diante de todas as pessoas. Ele seduz aqueles que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi permitido realizar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem. A besta, aquela que foi ferida a espada e sobreviveu. E lhe foi concedido poder para dar vida à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse morrer todos os que não adorassem a imagem da besta. A todos os pequenos, os grandes, os ricos, os pobres, os livres e escravos, faz com que lhe seja dada certa marca na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número de seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de homem, e esse número é 666. Muito bem. A segunda, meus queridos, a segunda parte do decreto dominical já me disse uma besta que sobe da terra. Vamos lá, vou fazer uma pergunta, vamos ver se vocês vão acertar. A primeira besta, então, que sobe do mar, é retratado como poder político ou um poder religioso? Religioso. É um poder político ou religioso? Religioso. É um poder religioso, ok? A besta que sobe do mar é um poder religioso. Quem seria agora a besta que sobe da terra? Muito bem, eles têm algumas características, né? Olha só as características. Veja que tem 2 chifres e olha as características. Parece cordeiro, mas fala com dragão. Meus queridos, isso aqui é muito sério. Parece cordeiro, mas fala com dragão. Deixa eu fazer uma pergunta. Quem é o cordeiro da Bíblia? Jesus. Quem é o cordeiro? Jesus. Quem é o dragão da Bíblia? O diabo. Então eu vou falar sério com você, tá? Eu sou o pastor que fala firme. Parece Jesus falando, Mas não. mas é o diabo. Vou repetir. Parece que é Jesus que está falando, mas é o diabo. Parece cordeiro, mas é o diabo que está falando. Segunda característica: obriga a terra inteira a adorar. Terceira característica: faz grandes sinais, faz maravilhas, milagres, faz até fogo do céu descer. Próxima característica: cria uma imagem. Próxima: faz um decreto de morte àqueles que não adoram. Próxima característica: tem uma marca da besta, uma marca. Todos aqueles que aceitarem vão ganhar uma marca, ou na mão direita ou na testa. E por fim, aqueles que não aceitam, né? Além de ter o decreto de morte, se permanecerem vivos, não vão poder comprar e nem vender nada. Muito bem, quem seria esse poder? Preste muita atenção. Qual a diferença dessa besta que sobe da terra para uma besta que sobe do mar?
A diferença é basicamente uma só. Um poder político, um poder religioso, não pode te obrigar a aceitar as suas próprias leis. Por exemplo, nós vivemos, boa parte do mundo é um mundo laico. O que é um mundo laico? Cada um escolhe a sua própria religião. Sim ou não? Sim. Nós vivemos num país laico. Exemplo, o adventista não pode obrigar o católico a virar adventista. O católico não pode obrigar o batista a virar católico e vice-versa. Cada um escolhe a sua própria religião. E mais, se você zombar de uma religião do outro, ou se você obrigar o outro a aceitar a sua religião, isso é um crime. Qual é o nome desse crime? Intolerância religiosa. Você tem que respeitar a religião do outro. Então, meus queridos, um poder religioso sozinho não pode obrigar, presta atenção nisso, um poder religioso sozinho não pode te obrigar a aceitar suas próprias leis. Mas o poder político pode. Por quê? A minha igreja, você não é obrigado a aceitar a minha igreja. Mas se o governo fizer uma lei para todo mundo virar daquela religião, todo mundo vai ter que obedecer. Por exemplo, eu vou falar uma coisa para você. Mais ou menos 80% do livro de Apocalipse é extraído do Antigo Testamento. Histórias do Antigo Testamento. Então eu vou fazer uma pergunta. Presta atenção nessas 3 características. A partir da segunda, obriga a terra inteira a adorar a besta. Ele obriga todo mundo a adorar. Depois cria uma imagem. E depois faz um decreto de morte. Deixa eu fazer uma pergunta. Que história na Bíblia você se lembra que tem essas 3 características? Essas 3 características. Obriga a adorar, cria uma imagem e faz um decreto de morte para quem não adora. Que história da Bíblia você se lembra? Nabucodonosor. Nabucodonosor. Lembra aqueles 3 jovens? Qual é o nome deles? Sadraque, Mesaque e Abednego. Muito bem. Eles passaram exatamente por isso. Meus queridos, aquele evento não era um evento religioso. Aquele evento era um evento o quê? Político. Por que um evento político? Porque se você ler lá em Daniel capítulo 3, você vai ver que Nabucodonosor convidou as pessoas mais importantes dos reinos vizinhos, os conselheiros, os tesoureiros, os magistrados, todas as pessoas envolvidas na política, para um evento político. Qual que era o evento? A inauguração do quê? Da estátua, lembra disso? A inauguração da estátua, da imagem. Só que aí que está. Também envolveu um poder ali religioso. Por quê? Todo mundo vai ter que adorar. Adorar o quê? A imagem. Isso, vocês acham que isso é um poder político ou um poder religioso? Se envolve a adoração, é um poder religioso. Agora, é como se Sadraque, Mesaque e Abednego dissessem: mas não, eu adoro Deus vivo, eu não posso adorar isso aí. Está tudo certo. Só que aí vem a política e diz: se não adorar, você vai ser jogado aonde? Na fornalha. Na fornalha. Isso é um decreto o quê? Religioso ou político? Político. Então, a religião sozinha não tem como, não tem poder para fazer você adorá-la. Mas se o governo fizer uma lei, todos vão ter. Por quê? Porque o presidente, o presidente do governo, ele manda. Então, se ele faz um decreto, todos vão ter que aceitar. Se não aceitar, é um decreto de morte. Só que o que aquela história diz? A história diz que Sadraque, Mesaque e Abednego foram para a fornalha e eles morreram queimados. Sim ou não? Não. Eles morreram queimados? Não. Por quê? Havia 4 homens ali no meio, que é Jesus, que protegeu eles ali, e eles saíram intactos no meio do fogo. O que significa isso, meus queridos? Se você seguir as orientações divinas, podem tentar fazer o que quiserem, ninguém vai mexer com você, porque Jesus te protegerá. Amém. Jesus estará com você. Se preciso for, ele entra no fogo, mas ele entra junto com você. Meus queridos, é isso que aconteceu. Então agora veja, se a primeira besta que sobe do mar é um poder religioso, a segunda besta que sobe da terra só pode ser um poder o quê? Um poder político. Agora, qual poder político é esse? Que império seria esse? Que país seria esse? Bom, a Bíblia ela faz silêncio. Só que a Bíblia diz que esse animal que sobe da terra tem 2 chifres, que Ellen White nos ajuda a entender que esses chifres significam liberdade religiosa e liberdade de religião, de expressão. Só que quem que é esse país, Só pode ser os Estados Unidos, que é a força maior. Só que ele deixará de ser um país da liberdade, ok? Porque ele ajudará
a formar essas novas leis e esse novo decreto. Então, os Estados Unidos é apontado profeticamente sobre esse poder religioso, e a partir dos Estados Unidos que o decreto dominical será estabelecido. O que eu estou dizendo então? Que o poder religioso, o papado, dará as mãos juntamente com o poder político, e eles ganharão poder no mundo inteiro para fazer as suas próprias leis e os seus próprios decretos. Pastor, então você está dizendo que esse novo Papa que entrou é o Papa que vai fazer o decreto dominical? Foi isso que eu falei? Não. Foi isso que eu disse? Não. Se você sair por aí dizendo, a gente vai conversar sério, porque eu não disse isso. Eu estou dizendo que o papado em breve dará as mãos com poder político. Não estou dizendo que este é o Papa. Na verdade, eu espero que seja, né? Para que Jesus volte logo. Amém ou amém? Amém. Vocês estão com medo? Se tiver, não tem problema. Vai dar medo disso. Mas a gente vai entender tudo hoje. Tá bom? Então, meus queridos, o papado dará as mãos com poder político. Agora eu preciso dizer uma coisa para você. Você sabia que o decreto dominical ele virá como uma coisa boa? Não como uma coisa ruim, é uma coisa boa. Por que uma coisa boa? Porque eles vão falar exatamente essa frase aqui. Meus queridos, vamos salvar o nosso planeta. Vamos salvar o nosso planeta. Por quê? Os cientistas já estudaram que daqui a 30 anos as condições de vida vão estar muito ruins aqui, muito piores que ainda. Então a gente precisa fazer alguma coisa para salvar o nosso planeta. Quem sabe parar um dia para ninguém sair de casa? Quem sabe? Vamos inventar alguma coisa? Agora eu vou fazer uma pergunta. Vocês acham que o decreto dominical está perto ou está longe de acontecer? Pertíssimo. Eu preciso falar uma coisa para a gente precisa abrir a mente, tá? O seu pai já falava sobre isso. O seu avô também falava sobre isso, sim ou não? Sim. Então, na verdade, até o apóstolo Paulo já falava. Ele achava que queria ver a avó de Jesus em vida. Então, nós não podemos ser alarmistas no sentido de falar daqui 5 anos, daqui 10 anos Jesus volta. Não é nisso. Mas pelas coisas que têm acontecido, nós sabemos que está muito próximo. Agora, interessante, se você acha que as coisas vão demorar para acontecer, você precisa se ligar nas notícias. Porque no dia 22 de setembro do ano passado, a ONU fez uma reunião com 193 países. E lá foi votado algo que eles chamaram o Pacto para o Futuro. Vocês sabiam dessa notícia? Quem nunca tinha visto essa notícia? Levante a mão. Quem não viu essa notícia? Muito bem. O que é o Pacto para o Futuro? Foi adotado ali 56 medidas, ok? 56 medidas para que as coisas do nosso planeta fiquem mais resolvidas. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, ele disse que dentro dessas 56 medidas, as mais importantes são ali, ó. Esses desafios vão desde a reforma do Conselho de Segurança da ONU, a arquitetura financeira global, a manutenção da paz e as mudanças climáticas. E também ali, inteligência artificial. Meus queridos, as mudanças climáticas estão entre as mais importantes das pautas para a gente fazer alguma coisa, para que nós salvemos o nosso planeta. É daí que nós pensamos que o decreto dominical virá, para que a gente salve o planeta. E então, algum dia será estabelecido para que a gente foque somente em salvar o nosso planeta. Muito bem, deixa eu fazer uma pergunta para você. Você acha que é possível, quando eles fizerem o decreto dominical, vocês acham que é possível o mundo inteiro obedecer a mesma lei do dia para a noite? O que você acha? Não. Vou repetir a pergunta. É possível o mundo inteiro obedecer a mesma lei do dia para a noite? Sim ou não? Sim. Acabei de pedir. Quem acha que sim? É possível. Quem acha que não? Não é possível. Muito bem, meus queridos, se você acha que não é possível, eu preciso te lembrar uma coisa que aconteceu em março de 2020. Covid-19. O que aconteceu em março de 2020? Pelo menos no Brasil. Lockdown. Foi Covid-19. O Fique em casa. que é Covid-19 tem a ver com o decreto dominical? Na verdade, não tem a ver nada. Só nos deu um parâmetro para nós entendermos como o decreto dominical será estabelecido. Se você lembra da época da Covid, você deve se lembrar que um dia estava todo mundo na rua trabalhando. Do dia para a noite estava todo mundo aonde? Dentro de casa. Em casa. Os comércios estavam como? Fechado. Fechados. Do dia para a noite. Do dia para a noite estava todo mundo em casa, de quarentena, usando máscara e estava tudo fechado. Sim ou não? Sim. E se você saísse para a rua era multa. Você lembra disso? Sim. Você era multado. Do dia para a noite todo mundo tem que obedecer. Agora interessante, né? Quando as coisas foram melhorando,
em 2021, por exemplo, tinha lugar, as coisas foram voltando a abrir e tudo, mas tinha lugares que você só podia entrar se você comprovasse que você foi o quê? Vacinado. Você não disse da vacina? Ah, não, você foi vacinado? Mostra aí a carteirinha, né? Mostra aí o comprovante de vacina. Ah, eu não fui vacinado, então aqui você não entra. O que isso mostra para nós? Isso mostra para nós, lembra da marca da besta? Que vai ser na mão e na testa, lembra disso? Lógico que na mão e na testa é algo simbólico, mas o que isso quer dizer? Que será de alguma forma visível. As pessoas vão identificar se você é o adorador da nova lei ou se você não é o adorador da nova lei. Será visível. Então eu vou te fazer uma pergunta. Tem só duas opções para a gente entender como vai ser o decreto dominical. Aqui está a primeira opção. Você acha que o decreto dominical vai ser o seguinte, eles vão estabelecer o domingo como guarda e todo mundo vai ter que ficar em casa e não pode sair na rua, enfim. E aí lá você fica em casa tranquilo. Ou, a segunda opção, vão estabelecer o domingo como guarda, mas em compensação do domingo, você vai ter que trabalhar no sábado. Qual dos dois você acha que vai ser? O primeiro ou o segundo? Segundo. Muito provavelmente vai ser o segundo. Por quê? Se for o primeiro, você fica em casa, não sai de casa e ninguém vê o que você está fazendo. Está tudo certo. Mas se falar para você, em compensação do domingo, a tua empresa vai ter que abrir no sábado. Aí você vai falar o quê? Se você falar não, você vai ser identificado, aqui tem um que não está aceitando as novas leis. E aí vai acontecer o quê? O que vai acontecer? Aí é o próximo evento, que é o quê? Perseguição. Meus queridos, vocês estão entendendo? Sim ou não? Sim. Tem perseguição na Bíblia? Tem ou não tem? Tem ou não tem? Tem. Mateus, olha só, Mateus 24:9 a Bíblia diz: então vos hão de entregar para seres atormentados e vos matarão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Agora fica mais fácil de você compreender por que seremos tão odiados, por que seremos chamados de fanáticos, porque a gente vai estar querendo adorar o nosso Deus, enquanto todo mundo está dizendo, eles preferem seguir preferem seguir as leis deles e eles querem acabar com o planeta. Tem que acabar com essa raça aí. Então, meus queridos, nós seremos odiados pelo nome de Cristo, seremos perseguidos por adorar e continuar fiel ao nosso Deus. E a coisa vai ficar feia aqui, meu irmão. Seremos presos e perseguidos e presos. Então, deixa eu fazer uma coisa. Se você, pastor, e se eu não quiser ser perseguido e não quiser ser preso, o que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer? Meu irmão, pega a tua mala e vaza, meu irmão. Pega a tua família, pega as tuas coisas, faz uma mala top e vai-te embora, meu irmão. Vai embora, porque o negócio vai ficar feio. Entendeu? Nós temos que fugir. O conselho, né? Os conselhos da irmã White é o quê? Fuja para os lugares mais isolados da terra, né? Então é para lá que nós temos que ir. Então temos que ficar de olho nas notícias. Se quando começar esses rumores, o Papa está querendo se unir ao presidente e tal, fazer uma nova lei, é essa hora para a gente fazer o quê? Fugir. A gente ir embora, meu amigo. Pega a tua família, teus filhos e vai embora. Só tem uma coisa. Na verdade, isso é uma coisa pessoal. Eu vou querer fugir também. Não me convida para pregar esse dia não, viu? Só tem um motivo que vai me fazer ficar. Se Deus falar para mim, pastor Estranho, prega para esse povo. Porque enquanto todos estão fugindo, né? Alguém vai ter que falar para o povo. Por que esses caras estão fugindo? Se Deus me chamar, eu fico. Fora isso, eu vou embora. Acho que eu vou botar o fone de ouvido para não ouvir Deus falar. Brincadeira. Mas só tem esse motivo para eu ficar. Ok? Meu conselho é: fuja. Porque o negócio vai ficar feio. Agora, interessante, preste muita atenção. Essa é a perseguição. Vão nos prender, vão nos torturar. Juntamente com a perseguição, aí tem um outro evento. Qual que é o evento? É o decreto de quê? Morte. É o decreto de morte. Juntamente. Tem decreto de morte na Bíblia? Tem ou não tem? Tem. Olha o que a Bíblia diz para nós. Nós já lemos, né? Foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Então, se você não adorar a besta, e eu espero que você não adore, se você não fugir, você pode ser perseguido, você pode ser preso, mas você também pode ser morto. Enquanto a porta eu preciso dizer isso, enquanto a porta da graça não se fecha, você pode ser perseguido e morto a qualquer hora. Por isso, Deus pede para a gente fugir.
para que a gente ganhe tempo, porque após o fechamento da porta da graça, nenhum salvo morre mais. Vocês já vão entender isso. Está dando para entender, sim ou não? Sim. Muito bem. Então o decreto de morte acontecerá. Veja bem que a Bíblia é muito clara nessas informações. Mas vamos ver aqui o próximo evento. Depois disso, logo após o decreto de morte, vem o selamento. Deixa eu fazer uma pergunta. O que é selamento? Qual o significado? O que é selamento? O que é selar? Fechar, o que mais? Identificar. Marcar, lacrar, proteger, não é? Muito bem. Então veja bem, tem selamento na Bíblia? Tem. Lógico que tem. E a Bíblia diz o quê? Preste muita atenção nesse texto, meus queridos. Depois dessas coisas, vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore nenhuma. Pergunta: o que é ventos na Bíblia? O que são ventos em Apocalipse? Destruição, Guerras, destruições, ou seja, esses 4 anjos é um anjo em cada lado da terra. Cada lado da terra é o seguinte: norte, sul, leste, oeste. leste, oeste. Cada anjo está em um canto da terra para quê? Para soltar o quê? Os ventos das destruições, ou seja, as pragas. Eles estão prontos para soltar as pragas, mas ainda não é a hora. Por quê? Aí aparece um outro anjo, olha só. E vi outro anjo subir do lado do sol nascente, que tinha o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos a quem fora dado o poder de danificar a terra, dizendo: não danifiqueis a terra ainda, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos selado nas suas testas os servos do nosso Deus. Ou seja, para as pragas virem, as pragas serão derramadas sobre os salvos ou sobre os perdidos? As pragas atingirão os salvos ou os perdidos? Para definir quem está salvo e quem está perdido, cada pessoa tem que tomar a sua decisão. Quando tomar a sua decisão, aí acontece o selamento. Deu para entender isso? Aí acontece o selamento. Portanto, entre linhas, o decreto dominical será a última oportunidade que Deus dará para você decidir se você vai obedecer. Não é crer, porque até o diabo crê em Deus. Até o diabo crê. É a última oportunidade para você decidir se você vai ser fiel a Deus, adorando suas leis, adorando e seguindo suas leis, ou as leis dos homens. Selamento é isso. Quando todo mundo decidir, Jesus cessa o seu ministério no céu. Agora, interessante, lembra, né? É extraído do livro do Apocalipse, é extraído do Antigo Testamento. Que história da Bíblia? Você se lembra que antes de vir a destruição, um povo foi selado e protegido? Que história da Bíblia você lembra disso? Dilúvio é um exemplo. Você lembra da história de Noé? Sim. Vai cair um dilúvio. Enquanto a porta da arca estava aberta, quem poderia entrar na arca? Todos. Quem poderia entrar? Todos. Qualquer pessoa, todos poderiam. Tinha espaço para isso. Mas quando a porta da arca fechou, quem está dentro não sai mais. E quem está fora não entra. Você lembra disso? Sim. Depois disso, quando todos decidiram, veio o dilúvio. Mas a história que melhor explica o livro de Apocalipse é uma outra. De Ló? Não é de Ló. Alguém falou? As 10 pragas. Muito bem, meu querido. Por quê? Você deve se lembrar da 10ª praga, que foi a morte dos primogênitos. Mas, e Deus? Para o meu primogênito não ser morto, o que eu tenho que fazer? Passa o sangue nos umbrais das portas. Porque o anjo do Senhor vai passar meia-noite. E quando ele passar, se não tiver o sangue, vai entrar e vai matar o primogênito. Agora, se o sangue estiver na porta, seu primogênito ficará salvo. Você lembra disso? Sim. Então primeiro foi dado aviso e todos decidiram. Você lembra disso? Que foi justamente nas pragas. Quem passou o sangue nos umbrais da porta, o anjo não entrou e o filho foi salvo. Mas quem não passou, o anjo entrou. Não, eu falei o contrário, né? Eu falei certo? Tá certo. Desculpa. Posso falar de novo? Fala de novo. Quem passou o sangue na porta, o anjo não entrou e o filho foi salvo. Quem não passou o sangue, o anjo entrou e matou o primogênito. Selamento, meus queridos, significa isso: pertencimento e proteção. Quando você decide que você serve a Deus, você então está dizendo que você pertence a Ele. Ele te protege porque você está selado. Se você decidir assim até o final, no derramamento das pragas, as pragas não atingirão, porque você foi selado
pelo Deus maior do que todas as coisas. Amém? Amém? Que isso aconteça comigo e com você. Amém. Agora, se enquanto Satanás tem uma marca, que chamamos de marca da besta, Deus tem um selo. Qual seria o selo de Deus? Qual é o selo de Deus? Não tem outro. Ezequiel 20:20, a Bíblia diz: santifiquem os meus sábados e servirão de sinal entre mim e vocês, para que saibam que eu sou o Senhor, seu Deus. Meus queridos, o sábado não é somente um dia de guarda. O sábado não é somente o dia para nós pararmos o nosso trabalho. O sábado não é somente o dia para nós lembrarmos do nosso Criador, mas é um sinal, é um selo dizendo que nós temos um Deus e Ele tem o seu povo aqui. Nós temos um Criador e nós somos as suas criaturas. Meus queridos, o sábado será o selo de Deus. E pastor, mas convenhamos, por que o sábado tem que ser o selo de Deus? Por que o sábado é o mandamento mais importante no final dos tempos? Simples. Se você quer conhecer o plano de Deus, conheça o seu inimigo. Por exemplo, eu tenho muito medo de aranha. Vocês sabiam disso? Eu tenho medo de aranha. E quando a gente se mudou para Ibiúna, 2 meses atrás, Ibiúna é roça. Roça tem o quê? Aranha. Tem aranha, não tem jeito. E a casa que a gente mora tem um gramado muito bonito, sabe? Um gramado bonito. Mas gramado tem o que no gramado? Aranha. Tem aranha. Vocês estão entendendo? Eu morro de medo de aranha. Quando nós chegamos lá na nova casa, a gente chegou 10 horas da noite. Tudo apagado. Casa grande, né? Casa grande. Tudo apagado. Eu fui no banheiro, já fui acender todas as luzes, né? Para não ser pego de surpresa. Quando acendi a luz do banheiro, o que tinha na parede do banheiro? Tinha uma aranha. Eu vou fazer o quê? Aí minha esposa falou: vamos matar? Eu falei: não, estou cansado. Vamos tirar as coisas primeiro do carro, vamos botar aqui. Daqui a pouco a gente pega ela. Aí a gente tirou as coisas do carro e botamos dentro de casa. Quando eu voltei para ela para matar, ela não estava mais lá. Quase que eu falei para ela: vamos procurar outra casa, isso aqui deixa para ela. Né? Meus queridos, foram 4 dias seguidos entrando aranha dentro de casa. Eu tive que matar, porque minha esposa não mata não. Lá tem um combinado, né? Na verdade, até a gente se mudar para lá tinha um combinado. O combinado é assim: eu falei para minha esposa: amor, você mata as aranhas e eu pego as baratas. Esse era o combinado, né? Aí até então ela matava as aranhas. Quando a gente se mudou para Ibiúna, como as aranhas aumentaram de tamanho, né? Aí nem ela matou, eu tive que matar. Eu falei: então, aí ela falou: quero ver se você é homem, né? Aí eu fui lá, tive que matar. Até o dia que entrou uma caminhoneira lá. Vamos mudar disso. Então vamos lá. Então você tem que conhecer seu inimigo, entendeu? Tem que conhecer seu inimigo. Então, se eu quero aprender sobre a lei de Deus, eu preciso saber sobre quais são ali os objetivos de Satanás. Quais são os objetivos de Satanás? Você deve se lembrar que Satanás é o mesmo que aquele anjo, né, que se revelou no céu. O que ele fez lá no céu? Meus queridos, preste atenção. Ele atacou a lei de Deus, sim ou não? Ele disse para os anjos: a lei de Deus é fajuta, a lei de Deus é mentirosa, ele é um Deus opressor. Vamos formar uma outra lei, um novo sistema, e eu vou ser o líder. O que mais que ele fez? Ele quis adoração própria. Eu vou ser o Deus de vocês, sim ou não? Sim. Próximo, ele enganou os anjos do céu e ele também perdeu a batalha. Por que ele perdeu a batalha? Porque na cruz, até a cruz ele tinha domínio, mas quando nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo morreu e ressuscitou, ele jogou Satanás fora e agora Jesus é o nosso Salvador para sempre. Amém. Tá bom? Então ele perdeu a batalha. O que Satanás vai fazer no final dos tempos? A mesma coisa. Ele vai atacar a lei de Deus. Quais leis ele vai querer adoração própria? Presta atenção. Quais mandamentos Satanás vai atacar no fim dos tempos? Pelo menos 3. Qual é o primeiro mandamento da lei de Deus? Amor a Deus. Não terás outros deuses. Não é esse o primeiro? Sim. Se ele está se colocando como Deus, obviamente ele está ferindo o primeiro. Qual que é o segundo mandamento? Não farás para ti imagem e escultura. E nem as adorarás. Aí nós vemos que eles farão uma imagem, certo? E todos vão ter que fazer o quê? Adorar. Então ele está ferindo também o segundo. Mas o mandamento que será mais atacado é qual? É o 4º mandamento, que fala sobre a guarda do sábado. Por que, meus queridos, que o sábado será o mais atacado? Porque eu não sei se você sabia, mas dos 10 mandamentos, o único dos 10 que diz que a origem de Deus, quem é o Criador, é qual mandamento? Sábado. É o sábado. O primeiro mandamento: não terás outros deuses de mim.
Beleza, fala que existe o Deus, mas não fala de onde ele veio. Só o quarto mandamento diz: ó, guarda o sábado, porque em 6 dias eu criei os céus e a terra. Então nós aí sabemos de onde nós viemos, que nós temos um Criador, porque por isso nós chamamos Deus de Deus. Se você tira o quarto mandamento, quem é o seu Criador? Não tem. Portanto, Satanás ele fará um dia de guarda parecido. Mas qual dia que ele vai escolher? Domingo. Por que domingo? Dia da ressurreição. Por que domingo? Dia da ressurreição. Quem que é o líder religioso mundial? Papa. Papa. Quem é o líder religioso mundial? É o Papa. Qual religião que ele é? Católico. O católico guarda que dia? Domingo. Pronto, está na nossa cara. Está aí. Certo? Eles vão se unir com a política, e aí? Precisamos estabelecer um dia, talvez, para salvar o planeta? Vamos fazer o seguinte: vamos estabelecer o domingo, porque domingo pouca gente já trabalha mesmo, tá, a maioria está em casa, e eu guardo domingo, faço o dia como todo mundo adorar o domingo. Pronto. E aí eu faço uma religião no mundo todo, e a gente salva o planeta. Ó, é a estratégia perfeita. Mas nós vamos aceitar isso? Sim ou não? Não vamos aceitar isso. Portanto, é assim que será. Eles vão criar um dia de guarda, que é o domingo, mas vão enganar a muitos. Mas assim como ele perdeu a batalha no céu, ele também perderá essa batalha final, e Jesus será coroado como Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Amém. Muito bem. Então vem mais um, né? Qual que é o próximo evento? Fechamento da porta, né? Tem fechamento da porta da graça da Bíblia? Sim ou não? Sim ou não? Não, meus filhos. Essa frase não existe na Bíblia. Pastor, então o senhor está ensinando heresia para nós? Lógico que não. Eu não seria capaz de contar uma mentira para vocês. Mas o que é fechamento da porta da graça? É porque a Bíblia diz que Jesus é a porta. Lembra disso? Eu sou a porta, entre por ela. A Bíblia diz que Jesus fecha portas que ninguém consegue abrir, e ele abre portas que ninguém consegue fechar. Portanto, ele é a porta, ou seja, fechamento da porta da graça é só um nome que significa que é a chance de salvação. Fechamento, a porta da graça é simplesmente a chance que você tem de salvação. Enquanto Jesus está no santuário celestial, atuando como nosso intercessor, a porta ainda está aberta. Significa que você pode aceitar Jesus como seu Salvador a qualquer hora e a qualquer dia. Mas tem limite, tem data. Por que tem data? Olha só o que a Bíblia diz: um anjo que volta da terra anuncia que a sua obra está feita. Isso é o grande conflito, tá bom? E anuncia que sua obra está feita. O mundo foi submetido à prova final, e todos os que se mostrarem fiéis aos preceitos divinos receberão o selo do Deus vivo. Cessa então Jesus de interceder no santuário celestial, levanta as mãos e com grande voz diz: está feito. Olha só, a porta da graça então só fecha quando todas as pessoas decidirem em qual lado elas estão. Lembra que no começo eu falei, né? Esse evangelho do reino será pregado a todo mundo e então virá o fim, lembra disso? Mas eu disse a vocês que não era a volta de Jesus, e sim se tratava dos últimos eventos. E esta é a resposta: mesmo quando as pessoas aceitarem Jesus, ainda tem as pragas, ainda tem algumas coisas para acontecer. Então Jesus não volta imediatamente, mas ele voltará pouco tempo depois. Agora olha que interessante, né? O Apocalipse 67 também tem o mesmo texto, onde diz: o sétimo anjo derramou a sua taça no ar, e saiu uma grande voz do templo do céu e do trono dizendo: está feito. Meus queridos, Jesus Cristo, ele está no lugar santíssimo, sim ou não? O que ele está fazendo lá? Intercedendo por nós. Então, a maioria de nós fala intercedendo, né? Intercedendo por nós, e está correto, mas essa não é a resposta completa. O que Jesus é? Ele atua como o quê? Sumo sacerdote. O que o sumo sacerdote fazia aqui? Uma vez por ano, no 10º dia do 7º mês, ele entrava no lugar santíssimo para fazer a limpeza, né? Ele apagava o registro de pecados de todo o povo. Vocês lembram disso? Sim. Era o dia da expiação. Portanto, se Jesus atua como nosso sumo sacerdote, o que ele faz? Ele apaga os seus pecados. Todas as vezes que você pede perdão sincero a Deus, ele, como nosso sumo sacerdote, apaga todo o registro de pecado. Por isso que a Bíblia diz em 2 Coríntios 5,17: aquele que está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas ficam para trás e tudo se faz novo, porque Jesus te perdoa e apaga o teu pecado. Amém? Amém.
Só que não é para sempre. Pastor, quando a porta da graça vai se fechar? Nós sabemos? Não. Assim como foi na Arca de Noé, não souberam quando a porta ia se fechar, também acontecerá antes da volta de Jesus. Lembre de uma coisa: quando Jesus volta, não é tempo para você decidir, meu filho, porque quando ele voltar, já está decidido quem está salvo e quem está perdido. Por isso você tem que decidir quando? Agora. Antes, agora, ok? É agora que você tem que decidir. Quando ele terminar e todas as pessoas decidirem, aí sim a porta da graça se fecha. Quando a porta da graça se fechar, meus queridos, qual é o outro evento? Jesus. As 7 pragas do Apocalipse. Agora, como todos decidiram, eu sei quem é salvo e sei quem é perdido, agora eu vou dar a minha consequência àqueles que não seguiram as minhas leis. A Bíblia diz: vi outro grande e admirável sinal no céu, 7 anjos que tinham as 7 últimas pragas, porque nelas é consumida a ira de Deus. E olha o texto: mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. Então, meus queridos, o derramamento das pragas é ali a ação de Deus para a ação de Deus para nos proteger, né? Para nós vermos assim, que Deus está agindo contra os perdidos, contra os ímpios. Mas você não precisa temer, porque se as pragas forem derramadas e você estiver salvo, meus queridos, você não será atingido. Olha que bênção! Deus te protegerá como Ele protege as ovelhas. Você será protegido por Ele e as pragas não atingirão nem a sua casa e nem a sua família. Amém? Amém. Agora eu preciso fazer uma pergunta. Vocês acham que o derramamento das pragas ele será universal, cairá em todos os lugares do mundo, todos os lugares do mundo, ou eles serão locais, só vai cair em alguns lugares? O que você acha? É universal ou vai ser local? Universal. O que vocês acham? Universal. Quem acha que vai ser local? Levante a mão. Quem acha que vai ser universal? Olha só, né? Tá vendo? E agora? Meus queridos, as pragas, elas não são universais. Elas são locais. Pastor, por que isso? Mas as pragas vão cair no mundo inteiro. É verdade, mas lembre-se, as pragas só irão cair aonde tem Pecado. ímpio. Por exemplo, quando saírem os rumores do decreto dominical, vamos supor, todos nós aqui vamos alugar um ônibus e vamos lá para o meio do mato, certo? E a gente fica lá. Aliás, quem tiver uma chácara na fazenda, manda o WhatsApp. Então, vamos pegar o ônibus, vamos todo mundo lá, certo? Vamos todo mundo lá. Meus queridos, se só tivermos nós salvos e não tiver perdido lá, as pragas vão cair sobre nós? Não. Nós vamos ver as pragas caindo? Não. Não. Então, meus queridos, prestem muita atenção. As pragas só caem onde tem ímpio. Tem ímpio no mundo todo? Tem. Nesse sentido é universal. Mas não universal no sentido em todos os lugares, porque se eu estiver salvo, eu não vou ser atingido. E se eu só estiver salvo no meu local, eu não vou nem ver as pragas caindo, entende? Então, nesse sentido, as pragas não são universais. Ela só vai cair onde tiver ímpio. Mas, pastor, e se eu estiver no meio do mato lá e um perseguidor for lá e me encontrar? Ellen White descreve que qualquer arma que eles tiverem na mão, a arma vai cair na mão deles, porque os anjos te protegerão. Então, não precisamos temer. Depois que a porta da graça se fecha, nenhum salvo morre mais. Amém? Amém. Muito bem. E depois das pragas, acontece o penúltimo evento. Finalmente estamos no final, né? Qual que é o penúltimo evento? Chama-se tempo de angústia. O nome correto, o nome mais completo é angústia de Jacó. Por que angústia de Jacó? Lembra mais uma história do Antigo Testamento. Você deve se lembrar que Jacó ele tomou a primogenitura do seu irmão. Qual é o nome do irmão dele? Esaú. E Esaú ficou tão bravo que quis fazer o que com Jacó? Matar. Você lembra disso? Então Jacó fugiu e ficou anos longe do seu irmão. Quando chegou o dia de voltar, ele estava tão angustiado, você deve se lembrar da história, que ele teve um sonho. Ele lutou com Deus a noite inteira. Você lembra disso? Não, eu só vou te largar se você me abençoar. Se eu tiver certeza que você está comigo. Porque ele ia se encontrar com o seu irmão, mas ele não sabia se seu irmão tinha perdoado ou se ainda queria matá-lo. Por isso que ele passou um tempo ali de angústia. O que isso tem a ver com o final dos tempos? Meus queridos, prestem muita atenção nesse texto.
naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo. O que significa? O que é angústia, meus queridos? Se nós estivermos nos lugares isolados da terra e não virmos as pragas caindo, nós não saberemos ainda se estamos salvos ou se estamos perdidos. E aí vem o texto de Ellen White também, de Eventos Finais, e ela diz que os salvos orarão dia e noite, pedindo perdão a Deus pelos seus pecados, porque eles não sabem se ainda estão salvos ou se estão perdidos. Será um tempo de angústia, porque eu não sei se eu estou salvo ou estou perdido. Um tempo de angústia, meus filhos. Se você estiver nas grandes cidades, preso, por exemplo, lá numa cela de prisão, por exemplo, você vai ver tudo sendo destruído, né, ao seu redor e tal, mas a sua sala está intacta. Aí sim você poderá saber que você está salvo. Mas se você estiver nos cantos isolados e não ver as pragas caindo, não tem como saber. Isso é o tempo de angústia, sem saber se eu estou salvo ou se estou perdido. Mas, queridos, é neste momento de angústia, é neste momento de perseguição, de morte, tudo. Você, talvez, se você estiver separado da sua família, você, onde está meu marido? Como está meu filho? Onde é que eles estão? Será que eles estão salvos? Será que estão perdidos? Como eles estão e tudo? É nesse momento, que aí é o último evento. Qual que é esse evento? A volta de quem? Jesus. A volta de Jesus. Amém? Amém? Jesus aparece. E olha o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que todas aquelas pessoas que estarão ali salvos, fugindo e tudo, nós vamos ver uma nuvem bem pequena, escura, menor que a mão de um homem, e ela vai se expandindo cada vez mais, até nós vermos o rosto de Jesus Cristo brilhando mais do que o sol, para resgatar todos aqueles que foram fiéis a Ele em meio à dificuldade. Amém. E a Bíblia diz que esse verso, esse texto, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo, e com trombeta de Deus. Os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o nosso Senhor. Amém. Se você perdeu algum ente querido e tem esperança de reencontrá-lo, este será o momento. Imagina um reencontro. Eu perdi o meu avô em 2020 e eu gostaria de reencontrá-lo. Eu sei que vou reencontrá-lo. Você deve ter perdido um amigo, algum ente querido, algum familiar, e esse é o momento do reencontro. Se você estiver ali, sabe, angustiado, tudo, é nesse momento que Jesus vai voltar. Ele vai abrir os céus e voltará com milhões e milhões de anjos tocando trombetas para resgatar a mim, para resgatar a você, finalmente acabar com o pecado e o sofrimento e nos dar finalmente a vida eterna. Amém. Meus queridos, é por isso que nós estamos aguardando pela volta de Jesus. Não desfaleça a sua fé, não perca esperança, permaneça firme, persevere, porque a Bíblia diz que aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Meus queridos, milhões e bilhões de pessoas creem em Jesus, mas poucas delas obedecem. Qual dos grupos nós fazemos parte? Não apenas creia nele, mas obedeça, seja servo, seja fiel, mas não se preocupe, mesmo se você tropeçar e cair, assim como aconteceu com Pedro andando sobre as águas, você vai ter um Jesus estendendo a mão e ajudando você a levantar. Amém. É isso que nós temos que fazer. Nós sabemos que o mundo vai de mal a pior, e daqui para frente as coisas vão piorar, mas calma, porque o Deus dos exércitos, Ele também vai lutar conosco. Amém. E essa é a certeza que precisamos ter. Você vai ouvir mais uma música nesse momento. Enquanto você estiver ouvindo, eu gostaria que é teu desejo se preparar para esse dia. E agora que você entendeu tudo que vai acontecer, se você quer falar assim: Senhor, eu espero ansiosamente e me ajuda a me preparar para esse dia. Enquanto você ouvir essa música, se levante, que aí nós vamos orar todos juntos.